Já no São Paulo pintou mais um probleminha que emperra a renovação de contrato de Alan Franco. No São Paulo, novidade é a renovação de contrato, ou a discussão para a renovação de contrato do herói da classificação tricolor para a próxima fase da Libertadores. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a CBF e essa enorme confusão envolvendo o Edinaldo Rodrigues. Você sabe que nessa quinta-feira ele foi afastado depois de uma decisão do TJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, certo? Pois saibam que nessa sexta, Fernando Sarney, que é vice-presidente da CBF e foi indicado como interventor durante esse período, convocou a eleição para presidente. Essa eleição está marcada para o dia 25 de maio, um domingo. Um dia antes da apresentação do técnico Carlo Ancelotti e 3 dias antes da audiência definitiva no STF, o Supremo Tribunal Federal, que pretende votar de forma definitiva sobre a situação de Edinaldo Rodrigues, enfim, um verdadeiro caos. E a curiosidade maior vem agora, já existem candidatos à presidência. Samir Chaoud, 41 anos de idade, médico, ele acaba de se eleger presidente da Federação de Roraima, e esse é o cara defendido pelas 19 federações que já se manifestaram contra o Edinaldo na noite dessa quinta-feira. A tendência é que Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da Federação Paulista, também se lance candidato. Até agora, Edinaldo Rodrigues não se posicionou a respeito dessa eleição. Também já contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que Ronaldo Fenômeno, que havia tentado se candidatar a presidente na eleição de março, vencida pelo Edinaldo, não se posicionou, ou melhor, está decidido a não concorrer. Ele entende que não vai ter chances. E aí, só para completar toda essa história e celeuma, tem Carlo Ancelotti, que segue garantindo que será treinador da seleção brasileira, mesmo com a saída de Edinaldo Rodrigues. O Ancelotti, inclusive, definiu, ao longo dessa sexta-feira, a primeira lista com 35 atletas para os jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai. Há necessidade de um envio para a Conmebol de uma lista longa, chamada de lista larga, para que, no dia 26, ocorra o anúncio da lista definitiva com 23 nomes que precisam ser feitos a partir dessa lista maior. Bora falar agora sobre o São Paulo, para contar que Luca, autor do gol que valeu a classificação do tricolor para a próxima fase da Libertadores, tem contrato com o São Paulo apenas até junho do ano que vem. O atleta de 17 anos de idade, que se tornou na última quarta-feira o mais jovem a balançar as redes pelo time profissional do São Paulo, subiu para o time de cima sem a prorrogação do contrato acertada. Para mim, mais um equívoco do departamento de futebol. A boa notícia para os São Paulinos é de que o tricolor já iniciou tratativas com os representantes do Luca para a extensão desse vínculo. E o fato de um jogador hoje com 17 anos e desde os 11 em Cotia, essa proximidade, essa relação com o São Paulo faz com que o tricolor entenda que não haverá dificuldade na prorrogação do vínculo. Seria um enorme balde de água fria se o São Paulo não conseguisse a extensão do contrato desse jogador. Vale a lembrança de outros dois problemas em andamento, um que acaba de ser resolvido, a extensão do vínculo do Lucas Ferreira, que era pretendido por Palmeiras, Bahia e também pelo Cruzeiro. A outra situação envolvendo o Alan Franco, zagueiro bem mais velho, de 28 anos de idade, cujo vínculo se encerra em dezembro. O Alan Franco até agora não acertou a prorrogação do seu contrato. Só uma curiosidade sobre o Luca: 17 anos de idade, ele entra aos 39 minutos do segundo tempo, enquanto o São Paulo perdia para o Libertad por 1-0, faz o gol do empate e se torna o grande herói da noite. Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te ajudar a entender por que o tricolor ainda não conseguiu avançar com o Alan Franco na renovação de contrato. Já havia dito para vocês nos últimos dias que Palmeiras e Cruzeiro monitoram de perto a situação. Eles não podem admitir publicamente o interesse no argentino, até porque isso poderia fazer com que o São Paulo acusasse a dupla de aliciamento, causando problemas na FIFA. Mas vamos nos ater à renovação de contrato do São Paulo com o Alan Franco. Já foram 3 propostas recusadas. Há uma questão de salário, que precisa ser acertada, há uma questão de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, mas há outro problema antigo. São Paulo até agora não pagou a comissão aos empresários argentinos do Alan Franco, ainda do acordo de quando ele foi comprado do futebol dos Estados Unidos. Diante desse cenário, se o São Paulo não se acertar com os empresários, dá para dizer que essa renovação dificilmente vai caminhar.
Atleta que, para mim, é o melhor defensor do elenco do São Paulo. Perdê-lo de graça no fim do ano seria um enorme prejuízo. E você? Qual o tamanho e a importância do Alan Franco no atual elenco? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, para repercutir a informação de que 2 jogadores da Ferroviária podem pintar no tricolor. São eles Carlão, atacante de 32 anos de idade, e Gustavo Medina, zagueiro de 23. Essa informação foi publicada nessa quarta-feira por um jornalista chamado Vinícius Furlan. Fui checar com o pessoal da Ferroviária e o que eu ouvi é que houve uma sugestão da Ferroviária ao São Paulo. E a relação entre os clubes é boa, porque o dono da Ferroviária é o filho de Juliano Bertolucci, um empresário com excelente trânsito no Morumbi. O Bertolucci e o Casares têm uma relação de muita proximidade. A sugestão foi feita pela Ferroviária, mas não deve avançar. Isso porque antes de gravar o vídeo conversei com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e a resposta sobre esses 2 nomes foi, abre aspas, nunca falamos deles aqui, estão descartados. Os nomes foram sugeridos através da Ferroviária, analisados pelo pessoal de scouting e nem chegaram até o departamento de futebol. São Paulo que até cogita contratar reforços para julho, mas com investimento baixo, de preferência por atletas com capacidade para disputarem a condição de titular. Mas queria abrir com vários detalhes sobre a renovação de contrato de Lucas Ferreira com o São Paulo, tá? E estou muito confortável para trazer essas novidades, porque eu fui o primeiro a dizer que o Cruzeiro demonstrou a intenção de contratá-lo e estava inclusive disposto a pagar a multa rescisória de 40 milhões de reais para tirar o centroavante não, o atacante de 19 anos do São Paulo. Pois bem, o São Paulo anunciou ontem a renovação do contrato do Lucas Ferreira. Até durante o programa recebi uma ligação que eu não consegui atender. Depois do programa liguei para a pessoa e peguei vários detalhes que eu vou passar para vocês. Lucas Ferreira salta de 20 mil reais por mês de salário para algo na casa dos 120 mil, com direito a uma luva de 5 milhões de reais. E é importante contar que ele só conseguiu tais cifras porque existiam clubes interessados dispostos a pagar mais. O Cruzeiro chegou a oferecer 150 mil reais por mês de salário e 10 milhões de luvas. O Bahia havia feito uma proposta inferior. E aí mais uma informação super importante sobre esse tema. O Palmeiras não chegou a fazer proposta oficial, mas avisou aos representantes do Ferreira que se não houvesse a renovação do contrato no São Paulo, que era para eles avisarem ao Palmeiras, porque o Palmeiras cobriria qualquer oferta no mercado brasileiro. Tamanha era a disposição do Palmeiras em contratar o jogador, tá? Então essa informação é relevante, é super importante e eu quero dividir ela com vocês logo no início do nosso programa para que vocês fiquem super bem informados sobre o mercado nacional. Agora sim, feito todos essas considerações e também algumas informações iniciais, só pedir para que vocês deixem like, é importante para que o YouTube reconheça a nossa live como uma live legal e recomende para mais pessoas. Ainda sobre o Lucas Ferreira, ele tinha propostas melhores? Sim. Então ele quis ficar mesmo? Sim. E o São Paulo pretende vender por quanto? Onesca, o Cruzeiro ofereceu 150 mil reais por mês de salário, ele vai ganhar 120 mil. O Cruzeiro ofereceu 10 milhões de luvas, ele vai ganhar 5 milhões de luvas. O Cruzeiro ofereceu 10 milhões de luvas, o São Paulo vai pagar 5 milhões de luvas. O Lucas Ferreira não quis trocar o certo pelo duvidoso. Primeiro porque ele tem carinho e respeito pelo São Paulo. Depois porque ele já está ambientado no time, ele sabe que vai ser titular, vai ser utilizado. E é natural que o Ferreira seja vendido num futuro não tão distante, tá? Fala, Nicola, o que você acha da equipe de DM do São Paulo, que trata os jogadores e vive dando problemas em sequência da volta? Em outros clubes isso não ocorre. Doug, sendo bem sincero, eu não me sinto muito confortável para opinar, porque eu acompanho tudo muito à distância. O caso mais específico, mais recente, é do Lucas, né? Tenho certeza que é sobre ele que você está falando. O cara ficou quase 2 meses ausente, voltou, jogou 2 partidas e já está machucado de novo. Né? Eu sei, o que eu tenho de informação é que os caras melhoraram bastante os processos e tudo mais. Mas estou para te dizer que eu vejo com desconfiança essa sequência de lesões, mas não me sinto muito capacitado, sendo bem sincero, sem passar pano para ninguém não, mas eu entendo a sua preocupação / desconfiança. Não é algo que soa muito normal mesmo, né? Boa noite, já quebraram a cara sobre renovação do Ferreira. Vão também sobre o YouTube User. Se você está se referindo a mim, não. Que eu disse para vocês desde o começo aqui, me parecia uma renovação simples, o cara ganhava 20 mil, talvez com 80 mil você conseguisse a renovação.
São Paulo fez uma primeira oferta de 40, subiu para 60 e quando percebeu que perderia o jogador, porque o Cruzeiro estava bancando 150, aí sim o São Paulo chegou a 120. Então o negócio só demorou e demorou porque o São Paulo quis fazer uma quedinha de braço por aí. Em relação ao Alan Franco, o São Paulo negocia a renovação do Alan desde o ano passado, até agora sem acordo, tá? Não se esqueçam de deixar like, tá? O Max Pereira está perguntando qual é o patrocínio no... Imagino que ele esteja se referindo ao São Paulo. Deixa eu falar sobre essa novidade que eu contei com exclusividade. O São Paulo, recentemente, teve de rescindir o contrato com a Viva Sorte. A Viva Sorte é a empresa de um cara, acho que ele chama Roberto, né? Um cara que tem investido muito em televisões e também em clubes de futebol. Ele havia fechado com vários clubes brasileiros para divulgar o título de capitalização dele, o Viva Cap, né? Que nos clubes de futebol virou Viva São Paulo, virou Viva Corinthians, enfim. Mas o título, o nome original é Viva Sorte. Só que no meio do caminho, depois de fechar com esses clubes, o dono da Viva Sorte decidiu criar uma casa de apostas esportivas e começou a usar o espaço que ele tem nos clubes de futebol para tentar divulgar as casas de apostas. Aí, isso criou um conflito com os patrocinadores master dos clubes de futebol. E mais do que isso, fez com que os times de futebol se incomodassem, porque quando você vende um espaço de publicidade para um título de capitalização, o valor é um. Para vender para uma bet, o valor é outro. Porque sabe-se que a bet tem mais dinheiro do que os outros. Pois bem, o São Paulo precisou rescindir o contrato com a Viva Sorte, a pedido da Superbet. O Corinthians também precisou rescindir o contrato com a Viva Sorte, por causa da Esportes da Sorte. E o São Paulo decidiu que esse espaço que ficou vago no Omoplata viraria primeiro uma ação de justiça contra a Viva Sorte, e a partir daí o departamento de marketing começou a buscar no mercado alternativas para substituição. E a informação exclusiva que eu contei no vídeo, não sei se de hoje cedo, de ontem à tarde, enfim, mas em algum desses vídeos eu contei que o São Paulo hoje tem negociações avançadas com uma empresa farmacêutica. Tem que ser no vídeo de hoje cedo, porque a informação me foi passada ontem à noite enquanto eu estava indo pro programa Tempo Técnico do Band Esportes. É uma empresa farmacêutica que vai bancar basicamente os mesmos 18 milhões de reais por ano que o Viva Sorte garantia ao São Paulo, tá bom? Segundo o superchat da noite, de alguém que está sempre por aqui, o Paulo 10. Saiu no GE que o Ademir Quintino vai renovar com o Santos até o final do ano ou vai fechar com o Guarani, Carlão ou Gustavo Medina no meio do ano. Vamos lá. Primeiro sobre o Santos. O Santos reintegrou hoje o filho do Ademir Quintino, tá? E também o Julio Furque. Eram caras que vinham treinando à parte, não encontrou-se clube para os dois jogadores, e aí até com medo de ações na justiça, o Santos decidiu reintegrá-los, mas não dá nem para saber se eles vão ser aproveitados, beleza? Esse é o ponto 1, o Andrei Quintino é o filho do Ademir Quintino. Sobre o São Paulo, acho que um jornalista chamado Vinícius Furlan, não conheço, mas ele contou hoje que o Carlão, atacante de 32 anos de idade, e o Gustavo Medina, zagueiro de 23, ambos da Ferroviária, poderiam virar reforços do São Paulo na metade do ano. Só para lembrar que a Ferroviária tem como dono o filho do Juliano Bertolucci. E o Bertolucci, não é que ele é próximo, ele é muito próximo, ele é parceiro do presidente Júlio Casares. O Casares tem no Bertolucci alguém da confiança dele, uma relação até superior à de presidente e empresário, né? Na dificuldade, o São Paulo procura o Bertolucci. Foi o Bertolucci, por exemplo, quem emplacou recentemente o Cédric Soares. É o Bertolucci quem ajuda nas conversas, na negociação avançada com o Evangelos Marinax, enfim. E aí partiu da Ferroviária a ideia de sugerir ao São Paulo um zagueiro e um centroavante. Ferroviária que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Posso contar para vocês que o negócio não vai acontecer. Antes de gravar o vídeo da tarde, eu consultei uma pessoa do São Paulo e também uma pessoa da Ferroviária. A pessoa da Ferroviária admitiu que tinham feito a sugestão, mas que dificilmente emplacaria. E a pessoa do São Paulo com quem conversei, do departamento de futebol, eu vou até ler o que a pessoa falou, porque aí vocês tiram as próprias conclusões. Quer ver? Estou procurando aqui. Nunca falamos desses jogadores aqui. São atletas de scouting, tá? Então, descartada qualquer possibilidade de negociação, beleza? O Fábio Custódio está perguntando sobre o Alan Franco, segue com renovação emperrada. No Márcio Espímpolo, na semana passada, havia afirmado que o Palmeiras estava de olho, eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo e a pessoa falou que desconfiava mesmo que o Palmeiras estivesse atrás. O que eu posso contar é que o Cruzeiro gosta do nome do Alan Franco.
Nem Palmeiras, nem... É importante, isso é muito importante, pessoal. Nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro vão poder admitir interesse no Alan Franco. Porque se eles admitirem, eles podem ser acusados pelo São Paulo de aliciamento. Você só pode, na teoria, negociar com qualquer atleta nos últimos 6 meses de contrato do jogador, tá? Mas o Palmeiras e o Cruzeiro têm a intenção de fechar com o Alan Franco. Tá, que conversa é essa que o São Paulo está negociando com o Carlão? O Severino, o Carlão e o Medina, jogadores da Ferroviária, foram oferecidos e parou por aí, tá? Alan Barcelos vai fazer parte da comissão técnica do Zubeldia no ano que vem. A frase é do Leonardo Prieto. Leonardo, a pergunta que eu deixo para você é: você consegue cravar que o Zubeldia vai estar na comissão técnica do São Paulo no ano que vem? Nicola, quanto o São Paulo já arrecadou com o FIDIC? Última vez que eu tinha falado com o Márcio Carlo Magno, que é o responsável por essa questão, eram cerca de 140 dos 240 milhões de reais. Deixa eu tentar buscar alguma atualização sobre esse tema. Boa noite. Tudo em ordem por aí? É boa essas perguntas, porque é daí que surgem notícias, né? A gente às vezes esquece desses temas, e aí vocês vêm, fazem a pergunta, a gente repassa e consegue trazer novidades. Como é que está a questão do Banco Digital do São Paulo? Guilherme, a mesma pessoa que me contou ontem à noite que o São Paulo tem negociações avançadas com a empresa do ramo farmacêutico para o Omoplata, para o lugar da Viva Sorte, essa pessoa disse que em 40 dias imagina que a questão do Banco Digital será resolvida. O São Paulo tinha um acordo desde o ano passado com o Magnum Bank. São Paulo não teria um banco digital para chamar de seu, né? O Magnum Bank abriria uma categoria para torcedores do São Paulo. Só que na virada do ano, o Júlio Casares foi procurado por um grupo de um banco e começou a discutir com o Júlio Casares a possibilidade de rescindir, de não avançar no acordo com o Magnum Bank e tentar fechar com esse outro banco. Pelo que eu entendi, o Júlio não conseguiu avançar muito nessa questão e a tendência é que os caras se acertem também com o Magnum Bank mais 40 dias, tá? Tá, família, então é isso aí, né? Ficamos com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista. Chega aqui deixando aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo e estar sempre atualizado. Valeu? Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos embora, vamos com tudo e vamos que vamos.